Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao módulo que trata do processo de gestão de riscos, né, segundo a NBR ISO 31000 de 2018. E é no processo de gestão de riscos em que a gente realmente bota a mão na massa ali, é o trabalho do dia a dia, né? Então, recapitulando o que nós vimos até agora, essa norma ela estabelece diretrizes e princípios para a implementação de um processo eficaz de gestão de riscos em organizações de qualquer tamanho e de qualquer setor. O principal objetivo dela, portanto, é fornecer uma abordagem estruturada, né? Que tenha um passo a passo, né? Que tenha começo, meio e fim, para identificar, avaliar, gerenciar riscos de maneira a proteger e criar valor para as partes interessadas. Sempre lembrando, né? Para a gente fazer uma boa avaliação de riscos, nós precisamos ter um objetivo, né? Então a norma ela é composta, como nós já vimos nos módulos anteriores, por princípios e por uma estrutura. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de gestão de riscos. E esses três pilares, né, princípios, estrutura e processos de gestão de riscos, eles são completamente interdependentes entre si, e eles devem ser integrados, via de regra, ou sempre que possível, às práticas, né, da organização. Tá joia? Então vamos lá, começando a falar sobre cada uma das fases aí do processo de gestão de riscos. Então, conforme a figura aí do slide, pessoal, o primeiro passo que nós temos, né, do processo de gestão de riscos é o estabelecimento do contexto. Nessa fase, é essencial compreender tanto o ambiente interno ao qual a organização está inserida, quanto o ambiente externo. Isso inclui identificar os fatores que podem influenciar o risco, né? Como aspectos econômicos. Imagina, por exemplo, uma empresa que boa parte das suas operações depende de algum insumo precificado em dólar, por exemplo, petróleo, ou por exemplo, celulose, ou por exemplo, o câmbio, né? O dólar diretamente. Ou como aspectos políticos. Já pensou, por exemplo, você opera num setor, você trabalha numa área ou numa empresa que depende de uma regulação extremamente forte, né, por parte do governo, enfim, aspectos sociais ou aspectos tecnológicos, legais, ambientais, enfim, aspectos que de alguma forma possam expor, né, ou prejudicar, ou ajudar também, né, lembrando que riscos, existem os riscos, entre aspas, positivos, né, que são as oportunidades. Todos esses fatores precisam ser, que influenciam, né, a organização, eles precisam ser considerados. Além disso, a gente precisa definir o escopo, os critérios e os objetivos do processo de gestão de riscos. Então é fundamental isso tudo para que a gente consiga garantir a relevância e a eficácia das ações subsequentes. Então, pessoal, concluída a fase, né, de definição do escopo, do contexto, né, interno e externo ao qual a nossa organização opera, e os critérios da gestão de riscos, né, do processo de gestão de riscos, nós passamos para a próxima fase, que é da identificação dos riscos. E essa fase, né, identificação de riscos, ela tem como objetivo reconhecer e descrever os riscos que, de alguma maneira, possam afetar os objetivos da organização. Então, isso envolve a identificação de fontes de risco, de eventos de risco, suas causas e possíveis consequências. Então, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, a gente pode, né, lançar mão de ferramentas como brainstorming, entrevistas, checklists e análises de cenários que podem ser utilizadas para garantir que todos os riscos relevantes sejam considerados. Então, a participação de diversas partes interessadas é crucial para uma identificação abrangente e precisa dos riscos, ou seja,
não se faz identificação de riscos sem a participação do maior número de pessoas envolvidas dentro daquele trabalho. Tá? Para que a gente consiga, de fato, identificar todos os riscos relevantes. Tá joia, pessoal? Feita, portanto, a identificação dos riscos, é realizada a análise dos riscos. E a análise dos riscos consiste em compreender a natureza dos riscos e determinar qual o seu nível. Isso envolve a avaliação das consequências e da probabilidade de ocorrência de cada risco identificado, né? Ou seja, a famosa probabilidade e impacto. E essa análise, ela pode ser qualitativa, ela pode ser quantitativa ou uma combinação de ambas, obviamente, dependendo da complexidade e da criticidade do risco. Ou seja, se a gente está falando, por exemplo, da variação de câmbio, talvez a melhor forma de se fazer a análise de riscos seja né, de uma maneira quantitativa, né, calcular em números. Por outro lado, algumas outras atividades, por exemplo, né, como um risco de acidente de um adolescente, a gente pode falar que ela está entre média, alta, né? E aí a gente pode utilizar uma análise mais qualitativa para que a gente consiga fazer a análise desses riscos. Então, a categorização desses riscos dessa forma, né, entre probabilidade, consequências ou impacto, ajuda muito a priorizar aqueles riscos que necessitam de um tratamento com maior urgência, né, de um tratamento mais imediato. E aí, tão logo seja concluída a análise dos riscos, nós passamos para a fase de avaliação de riscos, onde os riscos analisados eles são comparados com os critérios de riscos previamente estabelecidos para determinar a sua significância. Então, essa etapa ela permite a classificação dos riscos e a decisão sobre os quais deles, né, quais dos riscos requerem tratamento. Então, os riscos podem ser, a partir daí, aceitos, mitigados, transferidos ou evitados, dependendo da sua criticidade, do apetite ao risco da organização, do custo-benefício, né, de se implantar uma resposta, né, de mitigação aos riscos. Então, essa priorização ela é essencial para direcionar os recursos, né, da organização de uma forma eficiente e eficaz para o tratamento desses riscos. E por falar em tratamento dos riscos, logo após a avaliação dos riscos, essa é a fase subsequente, né? Que envolve a implementação de medidas para modificar os riscos. Então, as estratégias de tratamento, como a gente falou, né, anteriormente, podem incluir a mitigação, a transferência, a aceitação, a eliminação do risco. Então, cada ação de tratamento ela precisa ser planejada, implementada e monitorada logo após a sua implementação, de forma com que a gente consiga garantir a sua eficácia. E aí a comunicação e consulta contínua com as partes interessadas, bem como o monitoramento e revisão regular desse processo, são fundamentais para garantir que a gestão de riscos permaneça absolutamente alinhada com os objetivos organizacionais e que ela responda adequadamente às mudanças no ambiente de riscos.